Bem-vindos ao Família na Real, gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Hoje vamos mergulhar em um tema bastante delicado e cheio de nuances, o direito das sucessões, tomando como base o caso que ganhou a imprensa nos últimos dias, envolvendo o jornalista Cid Moreira e a alegada deserdação de seus 2 filhos. Vamos explorar as complexidades desse ramo do direito, o que leva uma pessoa a deserdar seus herdeiros, quais são os efeitos legais de uma decisão como essa e como se dá o processo de sucessão em casos de deserdação ou indignidade. Vamos abordar os aspectos centrais das sucessões, desde a sucessão legítima e testamentária até a ordem de vocação hereditária e os institutos da deserdação e indignidade. Esse é um tema que não apenas afeta a divisão do patrimônio, mas também carrega questões emocionais e familiares profundas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Família na Real pela TV Cidade Verde. Você já sabe o nosso contato, então manda sua sugestão, sua pergunta, o que você quer ver aqui no programa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Vou ter muita alegria em esclarecer questões a respeito do direito das famílias e sucessões para você. E hoje quem vai conversar sobre o tema comigo e me ajudar a entender melhor esse caso envolvendo o jornalista Cid Moreira e os filhos é a doutora Ana Letícia Arraes, advogada, mestranda em Direito na Universidade Federal do Piauí, presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, OAB Piauí, secretária-geral do IBDFAM Piauí, especialista em Direito das Famílias e Sucessões pelo Damásio, professora substituta da Universidade Estadual do Piauí. Doutora Ana, muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção, por ter aceito imediatamente esse convite. É uma alegria tê-la aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, Rosa. Pois é, então a gente vai trazer, Ana, a gente vai tentar explicar para os telespectadores aqui da TV esse tema que é tão palpitante, que traz tantas dúvidas, que é sobre o direito das sucessões. E para ilustrar, a gente vai conversar sobre o caso do Cid Moreira, que teve muita repercussão na imprensa, nas redes sociais, nas últimas semanas. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo, o nosso amigo Péricles Mendel traz um questionamento sobre a exclusão dos filhos do jornalista Cid Moreira do próprio testamento. Vamos conferir. Oi, doutora Rosa. Hoje a gente vai falar de um caso que marcou muito aí, que foi a morte do jornalista Cid Moreira, ele que nos deixou aos 97 anos, e uma notícia também que chamou a atenção logo em seguida e após a morte dele, foi que ele excluiu os filhos Roger e Rodrigo Moreira aí da sua herança, né, estimada em 60 milhões. Em uma entrevista recente à Folha de São Paulo, o advogado David Souza disse que Cid havia deixado um testamento público no qual retirava os filhos da sucessão por indignidade, de acordo aí com o Código Civil brasileiro. De acordo com o advogado, ele manifestou, né, de forma clara a vontade de deserdar os filhos, né, os 2. Ele fazia anualmente, o Cid Moreira, ele refazia o testamento com respaldo de laudos médicos que comprovavam a sua plena capacidade civil. A relação entre Cid e os filhos, né, sempre foi marcada aí por inúmeras batalhas judiciais, principalmente relacionadas à sua decisão de deserdá-los. Aí a minha dúvida que fica é se, à luz do direito da família, isso é possível quando o pai resolve deserdar os filhos e tirar eles, aí, excluir eles da herança, só isso já basta? Ou se os filhos podem recorrer, né, usar aí a justiça, como que vai ser a partir de agora para eles recorrerem e eles terem acesso a esse patrimônio aí que ele deixou como herança, que está avaliado em mais de 60 milhões de reais.
Então, na verdade, doutora Ana, esses questionamentos do Péricles vão ser os temas que nós vamos abordar aqui ao longo do programa todo. Por isso que a gente fez questão de trazer esses questionamentos do Péricles no início aqui do nosso programa. E a gente sabe que é um tema muito técnico, o direito das sucessões, até para os alunos da faculdade, mas a gente quer trazer aqui da forma mais acessível possível para os nossos telespectadores. Então, a gente queria começar explicando as sucessões que existem no Brasil. Sucessão testamentária, sucessão legítima, o que é isso? Então, eu queria que você falasse para a gente. Bom, primeiramente, obrigada, Rosa, novamente pelo convite. Então, realmente, sucessões, ele acaba sendo um pouco complicado de entender porque tem várias regras e vários detalhes. Aqui no Brasil, a gente tem dois tipos de sucessões, que é a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Sucessão legítima é quando a pessoa que vem a falecer futuramente, ela não faz um testamento, ela não deixa dizendo como é que ela quer que aqueles bens vão ser distribuídos. Então, é o que a gente fala, deixa a própria sorte. Então, na sucessão legítima, a própria lei no Código Civil vai lá informando quem vão ser aqueles herdeiros que vão receber caso aquela pessoa venha a falecer. Então, a gente tem como esses herdeiros o cônjuge ou companheiro, temos os ascendentes, que são os pais, as mães, até avós também, se os avós ainda estiverem vivos. Temos os descendentes, que entram os filhos, netos, e temos os colaterais, que são os irmãos, tios e até mesmo primos. Ótimo. Então, a gente trouxe essa questão da sucessão justamente para que a gente entenda melhor esse caso. Ou seja, no caso do CID, né, nós temos também a sucessão testamentária. Então, como a doutora Ana falou, no silêncio do falecido, vai se aplicar essa ordem de vocação hereditária. Isso. Né, que é exatamente o que você mencionou, que tem a ver com a nossa segunda pergunta, que é essa ordem prevista no próprio Código Civil, no artigo 1829. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa ordem de vocação hereditária e qual é o papel dela na organização do nosso processo sucessório. Pronto, até uma questão interessante em relação à vocação hereditária, que a gente vai analisar da ordem. Tanto como advogada e também professora, quando eu vou explicar a situação do falecido, a gente sempre tem que chegar em algumas perguntas. Primeira pergunta é se tem um cônjuge ou companheiro. Por quê? Se tiver o cônjuge e companheiro, aí a gente já vai, deixa ali pro lado e vai para outra pergunta. Tem ascendente e tem descendente? Por que a gente tem que fazer essas perguntas? Porque o cônjuge ou o companheiro, no caso de ter ascendente e de ter descendente, eles vão ter que concorrer com eles. Então a gente já faz essa pergunta. Se não tiver o cônjuge, aí a gente pergunta, tem descendente? Não tem descendente, então a gente pergunta novamente, tem ascendente? Se não tiver ascendente, aí aquela herança a gente vai procurar aqueles herdeiros colaterais, que se vai ter irmão, se tem algum tio, se tem algum parente próximo, assim. Então, como a gente viu na nossa lei, existe aí uma ordem. Né? Com certeza você, telespectador, já deve ter ouvido falar nessa questão de ordem de vocação hereditária. E por que ordem? Porque existe ali uma exclusão. Vocês, o pai, por exemplo, o pai e a mãe, quando a gente inclusive ensina direito das sucessões, geralmente a gente desenha, a gente coloca no quadro. Por quê? Porque é difícil a compreensão. Então, por isso que aqui a gente quer dar noções gerais para que você possa entender melhor o caso do Cid Moreira. Então, não havendo filhos, que não é o caso do Cid Moreira, não havendo filhos, quem vai herdar? Pai e mãe. Não havendo pai e mãe, cônjuge. Não havendo cônjuge ou companheiro, que a gente viu ontem com o Dr. João Neto aqui, que é o mesmo direito, no caso da união estável, passa para os colaterais. E quem são os colaterais? Primos, tios, irmãos, né? Então vai depender do grau, né? Então, dito isso, a gente vai entender agora, e no caso do Cid, ele utilizou os dois tipos de sucessão. Isso. Que foi o quê? A legítima, que é o quê? De qualquer forma, no Brasil, herda-se ali essas pessoas indicadas pela lei. Em alguns países é até diferente, né, Ana? Tem, em alguns países não existe legítima, porque aqui no Brasil ele coloca essa proteção. Isso. Então, a pessoa que tem um patrimônio ali com uma grande quantia, ele é obrigado a deixar 50% desse patrimônio para essa legítima, que é o cônjuge, o ascendente e o descendente. Em alguns países é livre, se ele não quiser deixar nada para filho, para pai, ele não deixa. Então, aqui a gente tem essa proteção.
Exatamente. E a gente quer trazer porque no caso do CID, tanto houve, né, ali o respeito à legítima, como a gente chama, que são ali os filhos, porque ele tem filhos, como também a parte disponível, que nós vamos falar daqui a pouco, ou seja, o que ele podia dispor, deixar, ele usou também para os filhos no testamento, né? Ou retirou os filhos, no caso a gente vai entender aqui. E aí a gente entra no assunto deserdação, porque essa parte disponível, que são esses 50%, você pode deixar para quem quiser. Eu posso deixar para um amigo, eu posso deixar lá para a igreja, onde eu faço trabalho voluntário, eu posso deixar para quem for. Agora, metade daquela herança, né, tem lá que respeitar o cônjuge, companheiro e depois para os filhos. E após isso, você pode fazer um testamento. Então, para vocês verem como é complicado, mas a gente está tentando aqui explicar da forma mais clara possível. E aí a gente vai falar agora, doutora Ana, sobre os requisitos da deserdação. O que leva uma pessoa a deserdar um filho que vem previsto ali no nosso Código Civil. Pronto, geralmente a deserdação ela é utilizada quando aquele autor da herança, aquela pessoa que tem essa propriedade, tem esse patrimônio, ela sofre alguma injúria, sofre alguma ofensa grave contra a honra ou ofensa física, né, com os filhos, contra os filhos ou contra os ascendentes próximos. Então, no caso do Cid Moreira, a gente já vinha tendo esse conflito. Então, eram os filhos que, por exemplo, não respeitavam o pai, tinha esse conflito, processos contra ele, tinha ofensas físicas, ofensas psicológicas. E recentemente a gente está vendo que está tendo várias decisões nos tribunais que até mesmo o abandono afetivo está entrando também como possibilidade de deserdação. Sim. Então a deserdação, diferente, por exemplo, da indignidade, ela é mais, não é que ela seja mais leve, né? Mas ela tem um respaldo mais voltado nessa parte física e nessa parte emocional, moral, do autor da herança, porque na indignidade a gente tem algo mais grave, que é a tentativa contra a vida, né? Você tentou matar o autor da herança, tentou matar o cônjuge do autor da herança, ou aquela pessoa que iria receber junto com você, né? Seu irmão, por exemplo. Então a gente tem na indignidade algo bem mais grave do que da deserdação. E entrando agora, né, a gente até viu porque a gente trouxe o caso de um famoso justamente para fixar melhor e as pessoas poderem entender essas diferenças, né? Então, teve uma questão também de interdição, não é? Que um dos filhos tentou interditar o Cid, alegando que ele não estava em plenas faculdades mentais. E por quê? Porque uma das situações que você pode anular um testamento, por exemplo, é se aquele interessado ele provar que aquele que fez o testamento, ele não estava, né, em sua plena capacidade mental. Então, nós vimos que tiveram várias situações em que o Cid, né, colocou ali no testamento, não, eu quero deserdar por isso e por aquilo. E já entrando nessas diferenças da deserdação e da indignidade, a gente vê também que a questão da deserdação, ela depende do falecido, né? A indignidade, um caso bem clássico, é o da Suzana, como é que pronuncia, doutora Ana? Vostoff, eu não sei. Vostoff, eu acho. Eu acho que eu sou péssima na hora de pronunciar o sobrenome dela, mas é bem conhecido naquela situação da morte dos pais dela. Então, naquela situação, o próprio Ministério Público recomendou que retirasse os pais, ela, no caso do testamento, da herança. Ou seja, é uma situação que muitas vezes independe até. No caso da deserdação, não, depende da vontade do falecido, né? Então, essa questão da tentativa de homicídio, então, em que situações existe ali a indignidade de um herdeiro e o que diferencia da deserdação, né? No caso do Cid, por exemplo, que a gente já conversou aqui. Pronto, na parte da deserdação a gente viu que tem essa ofensa moral, por exemplo, né? De tentar interditar uma pessoa que está dentro dessas faculdades mentais. Isso acaba ferindo a honra da pessoa. Como é que meu próprio filho quer me interditar, sabendo que eu estou bem? Então, claramente é uma tentativa apenas de ter o acesso ao meu patrimônio. Então, a pessoa, ela tem essa possibilidade de deserdar. O rol da possibilidade de deserdação, ela é bem mais amplo do que a da indignidade. Por quê? Como você bem falou, a deserdação vai ficar a cargo do falecido.
Porque a deserdação ela só é feita em testamento. Certo. A indignidade a gente pode fazer após o falecimento e os próprios herdeiros podem também colocar aquela pessoa como indigna, não necessariamente o falecido. Sim. Então a deserdação é feita pelo autor da herança, que vai fazer no testamento informando os motivos pelo qual não quer que aquela pessoa, dentro dos herdeiros necessários, né, não vá receber a herança. E aí é até interessante a gente falar que na deserdação ele sai tanto da herança legítima, que é aquele 50% que é protegido pela lei, como também da disponível. Porque é uma ofensa tão grave, né, contra a honra, contra... Ele é excluído que ele é mesmo, excluído total. É como se ele fosse morto ali do testamento. Ele sai do testamento, é considerado como se ele tivesse morto. Então ele não vai receber nem a legítima e nem nada que tenha no testamento. A gente vê que os casos, isso é bem importante dizer, a deserdação, a indignidade, é o que a gente chama de rol taxativo. O que significa isso? Que está previsto na lei, você não pode acrescentar, são aqueles que estão ali. E a gente vê que a deserdação ela é mais ampla, tanto que ela inclui o 1814, que é da indignidade. Isso. Né? Então, o Péricles, ele perguntou ali se existia uma forma desses herdeiros que foram deserdados contestarem essa deserdação. E é importante que a gente fale um pouco desse processo, queria que você falasse, Ana, porque a gente sabe que existe um processo, não é só a pessoa deserdar o outro, ele morreu e aí os filhos estão deserdados, né? E muita gente pode pensar isso. Então, como é que funciona esse processo? Por favor, fale um pouco pra gente. Pronto, nesse processo de deserdação, o que acontece? O autor da herança vai lá escrever no testamento os motivos pelo qual ele está deserdando. Claramente, quando vai abrir o testamento e o magistrado perceber que tem ali uma cláusula de deserdação, o magistrado vai analisar se realmente é uma causa justa, se é uma causa proporcional, e vai chamar possíveis testemunhas para aquilo. E também os outros herdeiros, não os herdeiros que estão sendo deserdados, mas herdeiros que vão servir de testemunha e aqueles deserdados para se explicarem. Porque a deserdação, embora ela tenha esse rol mais amplo, que dá mais liberdade para o autor da herança, é importante que ele justifique, mas seja uma justificativa plausível. Não dá para você deserdar seu filho só porque você é corintiano e o filho torce para o Flamengo. Não tem como você colocar isso. Pode até colocar, mas quando for lá na hora do juiz, o juiz não vai aceitar. Isso. Então, nesse processo, na abertura do testamento, o juiz ele vai analisar se realmente está tudo dentro da legalidade. Se o testamento, se for testamento público, se está realmente correto com as assinaturas, se vem aquele atestado da sanidade, se está dentro das faculdades mentais. Inclusive, o Cid Moreira ele foi muito inteligente em relação a isso. Foi, aparece lá, né? Exatamente. Que... Então, é até interessante quando é idoso fazer testamento, que anualmente ou mensalmente, a depender, por exemplo, se tem alguma comorbidade, colocar o atestado de sanidade mental. Ele era sujeito, né, periodicamente a uma avaliação e juntava, né, no testamento dele dizendo que ele estava plenamente capaz, né? Isso, porque a gente tem essa Eu li ideia também sobre isso. A gente tem essa ideia que a pessoa, quando é idosa, ela não vai ter essas faculdades mentais preservadas. Tanto é que quando você fala, tem 80 anos, a primeira pergunta que a gente faz é, mas é lúcido? Isso. Então a gente tem esse questionamento. Então, quando é um idoso fazendo testamento, é interessante ele colocar esse atestado. Então, o Cid ele fez muito bem em relação a isso. Quando a gente vai fazer da deserdação, o juiz vai analisar inclusive isso. Se estava dentro das suas faculdades mentais preservadas, se tem essa cláusula de deserdação, o juiz ele vai fazer uma espécie de audiência. Ele vai ouvir as partes. Ele vai analisar por meio das provas, caso tenha, se realmente aquela justificativa do autor do testamento colocou para deserdar é realmente uma justificativa plausível para a deserdação. Se o juiz entender que aí realmente é deserdado. Mas, óbvio, a gente tem aquela abertura do contraditório, que é da defesa. O juiz vai ouvir testemunhos e vai ouvir aqueles filhos que foram pedidos para ser deserdados. Então, tudo isso a gente tem um processo, não é vou deserdar e deserdou. Tem toda essa defesa, até mesmo na indignidade, processo de
de indignidade, a gente tem essa possibilidade de defesa. Porque, infelizmente, por conta de patrimônio, de herança, a gente às vezes tem falsas acusações. Isso. Você quer tirar o seu irmão do patrimônio, quer receber mais, vai dizer que ele é indigno. Isso. Então você entra com o processo da indignidade e ali vai ser analisado se realmente houve a indignidade ou se é realmente só uma tentativa de excluir a pessoa da herança. Exatamente. Eu ia até dizer isso porque, infelizmente, nessa questão de inventário, a gente acompanha muito conflitos, né? Porque já é um momento bem difícil para a família. Todavia, é um momento também que você precisa, você, família, que passa por isso que eu digo, precisa, de fato, procurar um especialista na área, porque as pessoas acabam brigando por tudo, nem sempre existe um acordo entre aqueles herdeiros, tanto que a gente vê, não é, Ana, que o inventário ele pode ser realizado hoje, e já há algum tempo, na esfera extrajudicial, como a gente mostrou aqui, o divórcio no cartório. E muitas vezes tendo consenso, sendo herdeiros maiores de idade, o testamento sendo cumprido no âmbito judicial, pode ser feito o inventário no âmbito extrajudicial. Só que para isso tem que haver um consenso. E nem sempre existe esse consenso quando se fala de patrimônio. A gente vê situações terríveis, até de um herdeiro querer matar o outro para ficar com patrimônio. Já já a gente volta para conversar mais sobre a questão da deserdação. Voltamos já. Vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre o direito das sucessões. E claro, eu sempre quero saber de você que nos acompanha. Tem algum tema que gostaria de ver no programa? Manda sua sugestão pra gente, é só apontar a câmera do seu celular no QR Code que aparece aqui na tela e entrar em contato com a nossa produção. Estamos aguardando. Aqui comigo no programa de hoje a doutora Ana Letícia, que é advogada e presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões na OAB Piauí, especialista também em família e sucessões. Então, doutora Ana, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. E nós vamos continuar esse papo aqui de deserdação, de indignidade, direito das sucessões. E eu queria saber, na sua opinião, essa questão da deserdação, ela pode ser alegada no inventário extrajudicial? Como é que funciona essa questão? Bom, quando é alegado no inventário extrajudicial, o próprio cartório, o próprio tabelião, ele vai querer a sentença do juiz informando a deserdação. Sim. Porque, como a gente falou no bloco anterior, né, a deserdação ela precisa ter esse processo, que é justamente para ouvir as partes, para saber se aquele testador colocou cláusulas compatíveis com a deserdação, se foi realmente motivada, ou se não foi aquela brincadeira, nem brincadeira, né? Se não foi aquela forma de punir o filho, de punir o cônjuge, por alguma desavença. Como de exemplo que eu dei, né? Eu sou corintiano e meu filho é flamenguista, vou deserdar, que é um absurdo eu ser corintiano e ter um filho flamenguista. Então, quando vai lá no cartório e tem essa cláusula de deserdação, o próprio tabelião vai pedir a sentença, porque a gente precisa da sentença informando que aqueles herdeiros de fato vão ser deserdados. Que o motivo que aquele testador trouxe no testamento é um motivo válido. Então, a gente precisa primeiro dessa sentença. Após a sentença, aí a gente consegue seguir com o inventário extrajudicial. Eu acho importante também esclarecer a questão do testamento aqui, né? Então, na verdade, a deserdação, ela tem que ser proposta uma ação de deserdação pelo interessado. Então, vamos trazer aqui para o caso Cid Moreira. A pessoa que ela vem a falecer, ela pode ou não deixar testamento, como a gente viu. Caso ela venha a deixar testamento, tem que existir ali uma abertura e um cumprimento desse testamento no âmbito judicial. Então, o falecido, ele vai dizer no testamento que está deserdando os dois filhos, no caso do Cid Moreira. Então, a viúva,
eu não me recordo agora o nome da viúva dele, ela que é interessada e vai entrar com essa ação de deserdação. E por que ela vai entrar? Porque ela vai ter que comprovar que, de fato, houve um dos motivos elencados na nossa lei, que é o que a gente falou aqui, injúria grave, ofensa física. Então, dependendo do motivo que o Cid Moreira alegou lá, eu vou deserdar o Roger, eu lembro que é Roger e eu acho que Rodrigo, o nome dos filhos dele. Então, ele disse os motivos, então tem que ser feita essa questão do testamento para depois entrar com a ação de deserdação. Então, para você ver, até existir ali o inventário, existir a divisão do patrimônio entre os herdeiros, entre a viúva, ainda vamos ter muita briga, não é, doutora Ana? Porque vai ter que discutir. E como a doutora Ana bem colocou, os filhos poderão se defender. Eles vão poder dizer, olha, eu não fiz isso, não foi provado isso, né? Então, somente com a comprovação de que, de fato, houve esses motivos é que nós vamos ter essa deserdação definitiva dos filhos do Cid Moreira. Bom, a gente queria falar um pouco agora no caso da sucessão testamentária, porque a gente vem falando aqui sobre legítima, sobre parte disponível. Então, para explicar melhor para o nosso telespectador, no caso de uma sucessão testamentária, quais são os limites ali que o testador tem para dispor dos bens? Ele pode deixar o patrimônio todo, como a gente conversou aqui, para terceiros? Bom, primeiro a gente analisa se aquele autor, né, do patrimônio, ele vai ter os herdeiros necessários. Então, vamos supor por exemplo, vamos aqui me pegar de exemplo. Se eu não sou casada, não tenho pais vivos, não tenho filhos, eu não tenho os herdeiros necessários, porque os irmãos, eles, coitados, não entram como necessário. Isso. Então, se eu não tenho um ascendente, nem descendente, nem cônjuge ou companheiro, eu não tenho o herdeiro necessário. Logo, eu não tenho a limitação do meu patrimônio, não tenho a legítima. Então, eu posso, em testamento, dispor para qualquer pessoa. Posso deixar para o meu vizinho, posso deixar, se eu quiser, para minha irmã. Isso. Se eu não quiser deixar para os meus colaterais, que é entre irmão, tio, também não preciso deixar, porque eles não são herdeiros legítimos. Então, eu posso deixar para qualquer pessoa. Agora, se eu sou casada, se eu tenho um filho, ou se, por exemplo, eu tenho apenas meus pais vivos, meu patrimônio ele vai ser já restrito. Então, 50% desse meu patrimônio vai ter que ser guardado para essa legítima, para esses herdeiros que a gente chama de herdeiros necessários. E o outro 50%, que é o que a gente chama de disponível, a gente pode dar para quem quiser, pode dispor para quem quiser. Inclusive, por exemplo, já teve até algum caso, se eu tiver um filho preferido, eu posso usar essa parte disponível e dar todinho para um dos filhos. Que nós tivemos agora um caso, não sei se foi Pelé, não estou lembrando, que eu também até falei no meu perfil no Instagram, que ele deixou, né, os filhos, e é importante dizer também que se tiver um filho, já acontece isso. Já acontece, né? Então, assim, eu tenho um filho, 50% é dele, ele que vai receber, né? Então, a gente quer colocar aqui para você, telespectador, o seguinte: na questão do inventário, qual é a pergunta que é mais recorrente na nossa área? Doutor, isso aqui vai ficar para quem? Então, o que a gente quer mostrar para você é que vai depender de muitas coisas. Vai depender de quê? Vai depender se aquela pessoa que faleceu, ela tem cônjuge ou companheira, porque se ele tiver meação, vai ser dela, metade também vai ser daquela pessoa, e a outra metade vai dividir. Metade dos legítimos e metade para quem ele quiser. Então, na verdade, a gente considera aí um todo de 100% e vai depender dessa série de situações. Eu tenho que ver se tem cônjuge companheiro, eu tenho que ver se tem descendentes, eu tenho que ver se não tem descendentes, vai ter ascendentes. Então, por isso, aqui que é fundamental que você procure um especialista nessa situação, para que vai depender do regime de bens, né, que a gente já conversou mais ou menos aqui, que é aquela questão da partilha, vai ficar com quem essa casa? Então, é a mesma coisa. Eu morri, né, tem a partilha em vida e a partilha em morte. Qual a partilha em vida? É no caso do divórcio. Então, eu tenho aqui meu marido, eu me separei, eu me divorciei dele, o que vai ficar para cada um? Nós estamos falando aqui da partilha em morte, que é o direito das sucessões, né, doutora Ana? Isso, porque nem sempre o cônjuge vai ser herdeiro, ainda Exato. Tem mais essa. Ainda tem mais essa. Aí, porque até uma coisa interessante que às vezes... Porque vai depender do regime de bens. Isso, vai depender do regime de bens. E às vezes a viúva vai procurar o advogado e fala, mas
O meu filho falou que eu não tenho direito a nada. Então, quando a gente vai analisar o regime, se for separação total, aí realmente a gente tem que ver, não, separação total você tem aqui direito, sim. Só vai concorrer com os filhos, isso. Se for, exatamente, se for comunhão parcial de bens, a gente vai ter que ver. Tem os bens comuns, só foi aqueles bens constituídos durante o casamento? Foi, então você só vai ter a sua ameação. Isso. Você não vai ter a herança, você só vai ter a ameação. Então tudo isso a gente analisa. Então, até nessa parte em relação do cônjuge, é interessante a gente saber porque influencia muito. Isso. E como a gente até viu aqui, só nessa pequena explicação, a gente viu como é complexo, como é cheio de detalhes. Por isso que quando a gente vai falar com o cliente, até mesmo com os alunos, a gente está sempre rabiscando. Exatamente. Para desenhar mesmo e fazer entender. E aí a gente trouxe um dos institutos do direito das sucessões, que é a deserdação. Então, quando acontece um caso desse, né, de um famoso, com essa repercussão toda, acaba que o lado bom é que a gente pode trazer à tona assuntos dessa natureza, que antigamente a gente só falava em salas de aula, né, doutora Ana? Então, um outro assunto importante também, muitas pessoas, vou lhe chamar de Ana, minha colega, muitas pessoas elas têm dúvidas se existe a possibilidade de fazer uma mediação no processo de inventário. Então eu queria que você conversasse um pouco sobre isso também, que inclusive antes da gente entrar nessa pergunta, a questão do novo Código Civil, da reforma e do projeto, a gente sabe que já tem previsão até do cônjuge do companheiro ser afastado, né, do como herdeiro necessário. Situação também que tem trazido aí muita polêmica no meio jurídico. Então pode ser que no ano que vem o cônjuge não vá concorrer ali com os filhos na herança, vamos aguardar. Mas já é um ponto bastante polêmico. Já é polêmico. Então, assim, na sua prática, doutora Ana, como é que tem sido essa questão de trazer esses institutos, essas práticas colaborativas para o processo de inventário? Bom, geralmente, quando a gente vai fazer mediação no processo de inventário é porque a gente está tendo conflitos de entendimento. Principalmente com aqueles herdeiros, o filho, né, que dedicou a sua vida ou parte da sua vida no cuidado do pai ou no cuidado da mãe adoentada. E aí, na hora da divisão, aquelas pessoas não acham justo receber só 50%, receber só um quarto, se for 4 filhos, não acha justa a divisão. Ou então porque em vida o pai deixou bens para tal pessoa e ele quer que esse bem volte. Então a gente tem vários debates, vários conflitos relacionados a isso. Sim. Então é muito interessante a gente analisar o que está causando esse conflito, se é realmente por conta dessa sensação de injustiça ou se é porque aquele filho que foi preterido a vida toda e que por algum motivo quer ser compensado após a morte. Sim. Então a gente sempre tem que procurar esse motivo. Quando a gente identifica, aí a gente começa a tentar ali solucionar. Por quê? Inventário ou abertura de testamento, embora seja mais simples o testamento, mas em regra eles são processos morosos, que demoram um pouco, até devido a como a gente, pela explicação aqui, a gente percebe a complexidade. Então são processos que acabam demorando um pouco. Então a gente até às vezes utiliza o fator tempo como uma questão de negociação. Um aliado. Como um aliado à negociação. Então a gente fala, olha, você quer receber esse bem, certo? Mas se a gente for brigar, entrar na justiça, brigar porque o seu pai deixou num pedaço de papel, que não foi testamento, deixou em um pedaço de papel dizendo que você que vai ser o dono desse bem, isso vai levar anos para ser comprovado. Porque a gente tem aquela parte da legalidade, a gente tem a parte de analisar, então a gente tem que colocar na balança o que vale mais a pena. Isso. Você deixar 10, 15 anos para receber um bem, uma herança, ou você receber em 1 ano, 2 anos, sendo bem pessimista, né? Quando é em consenso, graças a Deus a gente tem as varas de sucessões agora especializadas, quando é em consenso, esse processo ele diminui bastante. Isso. Então a gente tem que ter essa análise aí. Isso. Eu tive uma situação na defensoria
em que eu acho que já estava assim há 20 anos esse inventário, ainda nem tinha a vara de sucessão exclusiva como a gente tem hoje. E uma série de situações pode acontecer no processo de inventário, como a doutora Ana colocou, até a questão da regularização do imóvel, a questão da documentação, a questão do pagamento de impostos, a questão de morte de herdeiros. Na situação já estava assim na geração dos bisnetos, ou seja, eu tentei fazer uma mediação na defensoria, eu acho que tinham 30 pessoas na minha sala, eu lhe juro, eu trouxe todo mundo que estava lá no inventário para a gente tentar conversar. Então, muitas vezes é melhor que você receba, às vezes a questão do imóvel, que você vê, as pessoas deixam para regularizar depois que morre, ou um bem que foi vendido para outra pessoa e não foi passado para essa outra pessoa porque o herdeiro faleceu antes. Então, pessoal, nós temos uma série de situações que naturalmente podem atrasar o inventário. E muitas vezes essa mediação é importantíssima. Essa mediação não é você tirar o que o outro tem direito, é você tentar contornar, como disse a doutora Ana, contornar essas situações de forma que o processo possa andar mais rápido, de forma, até para entender a situação real, a gente tem dificuldade. Sim. Muitas vezes, quando a gente pega o processo, já tem ali alguns meses, e aí o bem já foi vendido, ou então a pessoa já morreu, né? O que é que existe hoje? Essa situação, esse bem aqui está alugado, então assim, tudo que você vai fazer em um processo de inventário, você, se for judicial, você tem que pedir autorização. Então eu preciso vender um bem, eu preciso alugar um bem, então eu tenho que sempre estar ali comunicando ao juiz nessa situação. E sempre demora, né? Nessas situações. Então, sim, pode ser feita mediação, porque a gente tem essa sensação de que inventário, por ser um processo que a lei determina, que tem muitas questões objetivas, que não poderia fazer, mas audiências raramente mais pode ser marcada. Excepcionalmente, nesse processo mesmo que eu acompanhei, o juiz marcou a audiência, a gente atualizou o juiz dos herdeiros, dos bens, dos documentos e pedimos a designação de audiência, até para entender, né, como é que estava a situação dos bens e dos herdeiros. Isso, né? Até na parte da mediação de inventário, como você bem falou, é raro o próprio juiz, por vontade própria, marcar uma audiência de conciliação e mediação. Isso. Justamente porque não é comum no processo de inventário ter esse tipo de audiência. Nas varas de família até porque é estimulado. Agora, no inventário, como é algo mais burocrático, é questões de documento, a gente entende que é só ver ali os documentos, ver quem os herdeiros e divide. Fácil seria se fosse só isso, né? Isso. Mas como a gente tem essa dificuldade, o que acontece? Nós podemos tentar a negociação, advogado da parte, advogado da outra parte, tentar ali conversar. E se a gente perceber que dá para tirar um acordo, aí a gente pode requerer ao magistrado informando que tem uma possibilidade de acordo e designar uma audiência. Exato. Ali senta todo mundo e se o acordo for feito, já é feita a sentença, já é feita a partilha. Isso. Ali mesmo já é feito. Todo mundo sai ganhando. Em termos de celeridade, de economia. E aí é só providenciar as averbações, registro de imóvel, quem vai ficar com quem, divisão de patrimônio. E aí é tudo mais tranquilo depois disso, né? É bem mais tranquilo. Isso. Ana, vamos falar agora sobre as consequências dessa deserdação. O que vai acontecer, né, em termos jurídicos com esses filhos do CID quanto à deserdação, né? Pronto, se realmente ficar comprovado que o motivo da deserdação foi um motivo válido, esses filhos do Cid Moreira vão considerar como se eles estivessem mortos. Então, eles não vão receber nada, é como se eles nunca tivessem existido. Como se eles tivessem ali falecido antes do Cid Moreira. Então, o que acontece? Quem iria receber a parte deles vai ser os descendentes, se eles tiverem descendente, ou os outros ascendentes, que no caso a viúva, se for mãe deles. E o que isso quer dizer? Se for descendente e o filho for menor de idade, esse que foi deserdado ou se tornou indigno, eles não podem receber frutos em relação a isso, ou seja, se for um imóvel, ele não pode receber o valor do aluguel e ele não pode administrar esse bem. Então, se aqueles filhos dos filhos do Cid Moreira, né, ou seja, os netos do Cid Moreira,
forem menores de idade, aqueles que foram deserdados não podem administrar os bens e nem podem receber possíveis frutos, como os aluguéis. Sim. Então, eles não vão ter contato nenhum com o patrimônio do pai. Apenas aqueles descendentes, apenas os netos ou aqueles ascendentes se ainda estiver vivo, no caso a viúva. Certo, que a gente sabe que tem um instituto, né, da representação no direito das sucessões, que é o quê? Que muitas vezes, se eu tenho direito a receber uma herança do meu pai, se eu falecer, os meus filhos vão receber aquela parte que eu tenho direito. Então a pergunta é justamente para a gente esclarecer isso. Se os meninos Roger e Rodrigo, salvo engano é Rodrigo, eles forem realmente confirmados que eles praticaram aqueles motivos que o Cid indicou e eles forem deserdados. Se eles tiverem filhos, esses filhos vão conseguir receber a parte dele? Recebem, né? A parte dele pela representação, porque é interpretado como se eles tivessem falecido. Pronto. Aí faleceu sob os outros herdeiros, que são os filhos. Certo. Então a indignidade e a deserdação, ela causa esse efeito. Certo. Então a gente vai agora, para a gente concluir nossas dúvidas, Ana, a gente vai falar um pouco sobre essas questões emocionais, familiares. Como a gente conversou aqui, o inventário ele tem uma carga muito pesada. Inclusive ele tem um prazo para que a pessoa abra o inventário após o falecimento da pessoa, que a nossa lei traz 60 dias. Caso não abra naquele prazo, paga uma multa. Então a gente ouve muito falar, eu tenho certeza que você já ouviu, telespectador aqui da Cidade Verde, a questão do termo planejamento sucessório. Então a gente quer trazer a importância aqui de você ter essa preocupação, porque o que acontece? O brasileiro ele só deixa tudo para resolver quando existe um problema. A gente que é da área, a gente nunca é chamado para prevenção, a gente sempre é chamado para apagar os incêndios. Sim. Então já é uma carga muito pesada, você perde um ente querido, você tem que providenciar todos esses documentos, você tem que abrir o inventário, você tem que reunir os herdeiros, conversar. Então eu queria que você falasse um pouco, Ana, dessas questões, né, como elas influenciam ali no inventário e a importância da gente ter essa preocupação com o planejamento sucessório. Fala um pouco para o nosso telespectador o que é isso. Pronto. Primeiramente, o planejamento sucessório, para a pessoa fazer, ela tem que ver a morte não como um tabu, né? Porque a gente tem não tem essa preocupação, a gente tem esse medo de falar de morte achando que vai atrair, mas não vai, a gente vai apenas, como você bem falou, a gente vai prever futuros desgastes emocionais lá na frente. Então é até interessante, e assim, mudando um pouco de assunto, quando você é adulto, tem esses bens, tem investimentos, a gente pode colocar em pastas, né? O que tem ali para ser feito, quais são as senhas do banco, quais são as senhas do aplicativo. Porque se acontecer alguma coisa, ou falecimento, ou a pessoa ficar internada e não ter como mexer nesses dados, você não vai deixar a família desamparada. E a gente vê muito isso, né? De família que fica desamparada porque não sabia quanto que aquela pessoa que faleceu tinha, o que aquela pessoa tinha. Sim. Então, até pra gente fazer o inventário demora, porque a gente vai ter que fazer uma busca dos bens que a pessoa não sabia. Nem às vezes o cônjuge, nem o companheiro. O cônjuge sabia. Por isso que a gente fala muito em planejamento matrimonial, sucessório. O matrimonial diz respeito a esse regime, a administração dos bens ali enquanto você é casado, enquanto você vive em união estável. E o planejamento sucessório é exatamente após a morte ali, e tudo isso afeta e impacta diretamente em vida. Sim. Muitas vezes a gente vê, eu peguei situações em que a pessoa, o cônjuge, trabalhava com o marido, Ana, há não sei quanto tempo, tinha uma empresa e ela não sabia nem que a empresa tinha sido registrada, ela não tem acesso a faturamento da empresa. E aí, depois que tem o divórcio ou depois que a pessoa morre, é que ficam doidos atrás e querendo deixar todos os profissionais loucos. A gente fica realmente naquela situação calma, porque eles querem resolver tudo do dia para a noite e requer um tempo para reunir documentos, um tempo para a gente, né, organizar tudo isso, que não é fácil, né? Diga-se de passagem. Isso. E se a pessoa não tem esses dados, não tem essas documentações, 60 dias não é o suficiente. Não é o suficiente para levar.
acontece de a pessoa entrar nesse prazo. Nossa, demora muito, a não ser que a pessoa realmente seja precavida, tenha tudo documentado e tudo guardado, aí sim, a gente, ou com 30 dias, que é quando passa aquele luto, aí já consegue procurar o advogado, já consegue entrar com o processo de inventário. Mas quando não tem essa organização, não dá, 60 dias é um prazo muito pequeno. E por que a gente tem que fazer esse planejamento? Tanto para evitar essa demora mais, como para evitar possíveis conflitos. Porque o planejamento sucessório, ele pode ser tanto ainda feito em vida, a pessoa distribuir os seus bens em vida, como pode, por exemplo, fazer um testamento, que é o mais comum que a gente tem, de deixar aqueles bens para as pessoas, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para um amigo próximo, para um irmão, se quiser, dentro da parte disponível. Então, a gente tem que ter essa preocupação. O exemplo mais bom que a gente pode utilizar, que saiu aí na mídia, é o do Silvio Santos. Que é o que a gente percebeu? O Silvio Santos, não fiquei sabendo de nenhum conflito. Diferente do Gugu, que fez o testamento, só que ainda teve o conflito. Porque a gente até pode perceber isso. Mas ele fez o planejamento, mas ainda assim teve o conflito. Mas isso a gente também pode evitar em vida, fazendo diálogo, conversando. No caso dele foi a questão da união estável, exatamente. Então, essas questões, elas vão diretamente impactar ali na abertura do inventário, e do Gugu foi isso. Mas o Silvio, apesar da gente saber que o patrimônio dele é milionário, ainda assim, como você disse, a gente realmente não soube. Por quê? Porque ele deixou tudo documentado, deixou tudo para cada uma das filhas. Muitas vezes, Ana, as pessoas nem sabem o que aquilo ali pode fazer, né, em vida. Ela acha que não, eu só posso fazer isso depois que eu abrir. Não sabe questão de quantia de banco, que por vezes não é necessário nem que tenha um inventário. Algumas situações que você pode, seguro. Então, por isso, tem várias ferramentas hoje dentro do planejamento sucessório, como o testamento, que você pode se valer. E aí as pessoas devem estar dizendo, olha, mas isso aí é para quem é rico, isso é para quem tem muito patrimônio. E não é, tá? É claro que um planejamento sucessório mais complexo, ele vai ser para quem tem mais renda, para quem tem mais patrimônio, mais bens. Mas hoje ele é importante para pequenas coisas, não é? A gente vê no dia a dia a administração dos bens, questão do próprio regime, aluguéis, por exemplo. A gente tem a previsão no nosso código de que frutos em bens particulares, por exemplo, aluguel que você falou, pertence aos dois, mas eu posso colocar no meu regime que não, que aquilo ali vai ser só da doutora Ana, da minha esposa, da Ana. Então, assim, tem uma série de situações que eu posso incluir no pacto antinupcial, por exemplo, falando aqui de planejamento matrimonial, assim como no sucessório, que eu posso incluir vida e que vai prevenir ali conflitos no futuro, certamente. Exatamente. No próprio planejamento, a gente pode até colocar cláusulas de não conflito. Isso. No próprio testamento você pode fazer isso. É verdade, bem A gente lembrado. pode colocar essa cláusula de não conflito, que é exatamente para evitar conflito entre os membros. Aí os telespectadores podem falar, mas eu não tenho tanto bem. Mas se tiver muitos irmãos... Exatamente. Porque a gente sabe quando tem muitos irmãos, muitos herdeiros, querendo ou não, vai ter um conflito. Às vezes tem uma casa para dividir, mas tem 10 irmãos. Exatamente. Essa cláusula que a doutora Ana falou diz respeito a, antes de entrar na justiça, você procurar um meio para fazer uma mediação. Então, você já coloca ali no planejamento que antes de judicializar, que a gente chama de entrar na justiça, você vai tentar os meios que a gente chama, né, de conciliação. Mediação, conciliação, dependendo da situação. Então, são várias as possibilidades hoje, né, que a gente tem, justamente porque a gente viu como era sofrido esse momento. E hoje a lei, a própria jurisprudência já tem essa construção, diversas ferramentas para que você evite esses conflitos no futuro. Isso. O Família na Real vai ficando por aqui. Eu quero agradecer minha convidada maravilhosa, doutora Ana, muito obrigada. Foi um bate-papo leve, apesar de ser muito técnico aqui o assunto, mas eu acho que a gente conseguiu trazer para o nosso telespectador de uma forma acessível, de uma forma que ele pudesse entender. Foi muito legal a gente trazer o caso do Cid Moreira, porque aí fica mais fácil a compreensão. Eu gosto sempre de trazer com exemplos. Então, muito obrigada.
pela atenção, pela disponibilidade, por estar aqui, que eu sei como é que é seu tempo, suas aulas na faculdade. Então, gratidão. Eu que agradeço e eu espero que vocês tenham gostado também e que eu tenha me feito entendida, né? Sim, sim. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela escuta e paciência. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.